Oi, oi, pessoal, tudo certo? Mais um dia de Mary Me Ajuda e hoje com uma live que eu fiz uma pergunta para vocês, né? Perguntando se vocês gostariam que eu fizesse essa live para responder as perguntas que eu fiz esses dias nos meus stories, fazendo um quiz Physiobelly Dancer aqui, e eu acho que é muito digno eu vim aqui explicar para vocês porque essas respostas estão certas. Mas calma, se você não lembra das perguntas que foram feitas, eu tirei print de todas as perguntas, vou postar aqui e vou respondendo. Como a gente tem 1 hora de live, talvez a gente não consiga terminar hoje a live, certo? Então, talvez possa ter parte 2. Mas a gente vai indo conforme a gente conseguir acabar com essas perguntas hoje, certo? Deixa eu desativar. Lembrando que, não sei porquê, eu já envio pra vocês, não sei porquê, que as lives do Instagram, eu não tô mais conseguindo subir elas. Subir elas, fica feio, né? Mas eu não tô conseguindo mais publicar elas depois aqui no Instagram. Então, se você quer ver ao vivo, você vai ter que começar a me assistir aqui esse horário. E depois eu publico, então, no YouTube. Então, só pra explicar pra vocês, que tem muita gente aí que começou a falar: Mary, cadê a live tal? Mary, cadê a live tal? Mary, cadê a live tal? Eu estou realmente com problemas técnicos de subir a live pro Instagram. Não sei o que tá acontecendo. Dá erro todas as vezes que eu tento subir. Então, pra você participar e ver ao vivo, ver agora, é só aqui, tá? Depois eu publico sempre a live completa no YouTube. Bom, antes de qualquer coisa, então, meu nome é Mary Hesler, sou bailarina profissional de dança do ventre desde 2007, diretora do Grupo Gawase, fisioterapeuta e instrutora de treinamento funcional, pilates, Jesus, é muita coisa. Pós-graduada em medicina tradicional chinesa e criadora do projeto Physiobelly Dancer, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre. Vamos começar a primeira pergunta? Qualquer coisa que vocês tiverem de perguntas, como eu sempre faço, eu desabilito aqui, né, as notificações pra mim, porque senão começa a me perder muito. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, vocês podem mandar nesse ponto de interrogação que tá aqui embaixo. Me façam a pergunta que daí eu respondo pra vocês. Certo? E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, lembra de curtir, comentar, se você quiser, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações que fica nesse sininho aqui embaixo para você não perder nada do que a gente posta por aqui. Vamos lá? Primeira pergunta do quiz, né? Eu fiz um print mesmo para vocês saberem do que eu tô falando. Ali eu acho que sumiu, né? Mas eu releio pra vocês. Qual é o músculo estabilizador de quadril ou pelve? Olha só, o principal músculo para estabilização de quadril e pelve é um músculo que eu falo muito aqui no canal, chamado o quê? Glúteo médio. O glúteo médio, ele é o principal estabilizador da pelve e do quadril. Então, eu já falei aqui, não é novidade pra ninguém, que o músculo glúteo médio, ele, pra mim, na minha concepção de fisioterapeuta e bailarina há quase 15 anos, de que o glúteo médio é o músculo mais importante, sim, no corpo humano para a prática da dança do ventre. Por quê? Como ele é o principal estabilizador de pelve, ou seja, ele quem faz a minha pelve subir, descer, não compensar, ir para um lado, ir para outro, a minha pelve realmente mexer e deixar ela fazer um movimento limpo, é o meu glúteo médio. Então não tem como a gente pensar em biomecânica da dança do ventre de forma correta sem a gente pensar em glúteo médio, tá? Existem várias coisas que isso não sou eu que tô falando. O principal músculo estabilizador de glúteo médio de pelve e quadril é o glúteo médio. Não sou eu, Mary, que estou falando, é a ciência, tá? Mas a gente puxando pra nossa vida de dança do ventre, pra nossa prática de dança do ventre, eu, Mary, por estudos meus e
práticas e tudo mais minhas, até por conta de todos os meus estudos aí, anos que eu tenho em cima disso, definir que sim, o glúteo médio, ele é o principal músculo do corpo humano na prática da dança do ventre. Bom, deixa eu dar um pouquinho de prática pra vocês entenderem, eu gosto das coisas muito claras, de vocês entenderem o porquê que o glúteo médio, então, mais uma vez falando de glúteo médio, eu acho que alguém, se vocês quiserem me mandar alguma coisa, mandem pelo correio, me mandem alguma coisa, me mandem um quadrinho com glúteo médio que eu boto lá, ó, onde tá todos os meus outros quadros, ó. Vocês podem mandar glúteo médio, porque o glúteo médio é meu melhor amigo. E eu acho que de vocês, quem pratica dança do ventre também deveria ser, tá? Bom, vamos saber o que é o glúteo médio, onde é que ele está, onde ele se encontra, como vive? Bom, glúteo médio é uma musculatura que fica aqui do nosso lado. Mary, não sei o que é glúteo médio, não fiz anatomia, não faço ideia de onde é que fica, só sei que a gente tem glúteo. Bom, o glúteo médio, quando a gente tá subindo e descendo a escada, sabe quando a gente sobe, daqui a pouco começa uma queimação exatamente aqui? Então, este é o glúteo médio. Para nível de curiosidade só para vocês, o glúteo médio, ele é o principal fator que desencadeia quedas em pacientes idosos. Por quê, tá? Isso porque ao longo dos anos, o glúteo médio ele começa a ficar fraco. E aí a gente acaba tendo uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, chamada de compensação de movimento. Então, na fisioterapia, a gente tem um teste, tá? Que é para saber se a gente tem fraqueza de glúteo médio ou não. E eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, eu vou frisar de novo para vocês entenderem que o glúteo médio, pra gente saber fazer essa avaliação de fraqueza de glúteo médio, inacreditavelmente a gente tem uma ferramenta na nossa mão muito importante chamada dança do ventre. Que através da dança do ventre a gente consegue entender de forma mais fácil do que a fisioterapia se esse meu glúteo médio ele tá ou não inativado ou fraco, tá? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês a questão da fisioterapia, tá? Como que a fisioterapia, ela reconhece um glúteo médio. Eu vou colocar o meu lenço, porque daí fica mais fácil para vocês verem a queda do meu quadril, certo? Lembrando que estou com problemas da live ficar salva no Instagram, então essa live certamente não vai ficar salva. Se você quer que a outra pessoa veja, manda para essa outra pessoa, porque eu só estou conseguindo subir as lives para o YouTube. Mary, onde é que eu acho as outras lives que acontecem toda santa semana? Tá no link da minha bio do Instagram. Lá tem todas as lives, certo? Bom, mas pra mostrar pra vocês a queda, então, do meu quadril. Aqui eu tô com o meu lenço de quadril e eu quero que vocês comecem a reparar como que fica essa linha imaginária do meu quadril quando eu ando. Como que deveria ser e como que acaba sendo, tá? Como deveria ser. Sem queda, sem fraqueza. Ó, o meu quadril, ele não cai de costas. A gente normalmente faz esse teste de costas, tá? Ó, ando e não tenho a queda da minha pelve. Agora, quando a gente vai encontrar alguém que tenha essa fraqueza de glúteo médio, normalmente é de um lado só, tá? É bem difícil ter dos dois lados, por mais que tenha, sem problema. Mas normalmente é de um lado só. A pessoa, ela anda assim, ó. Vou de costas pra vocês. Ou seja, ela acaba tendo uma queda unilateral de um lado só quando ela vai andar, certo? Isso acaba sendo um pouco empírico, como é que eu posso dizer pra vocês? Duvidoso quando a gente faz esse teste na fisioterapia, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês que a gente tem uma ferramenta maravilhosa na nossa mão, chamada dança do ventre, que consegue fazer esse teste sem que haja dúvida. Por exemplo, nos movimentos da dança. Se eu fizer uma batida lateral e a minha batida lateral ela não tiver rotação, eu não tenho fraqueza de glúteo médio.
e eu estou conseguindo fazer o meu movimento da forma adequada. Agora, se eu tenho uma rotação sem que eu peça, sem que eu queira fazer a rotação, eu tenho então uma fraqueza de glúteo médio. Outro movimento que a gente pode utilizar para saber se a gente tem fraqueza de glúteo médio ou não é o nosso básico egípcio. Então, fico na posição e faço. Vou fazer diferente para vocês verem a compensação. Aqui estou sem compensação. E agora eu vou fazer com compensação. O lado meu da direita, que é essa perna de base, ela acaba ficando fraca, por isso o meu glúteo médio acaba ficando fraco, por isso eu tenho a compensação. Então o movimento ele fica... Eu gostaria que vocês, quando vocês puderem, vocês levantem e façam esse movimento, certo? Sem a compensação de glúteo médio e depois fazendo essa cavalgada, né? Assim. Vocês vão começar a sentir que essa musculatura região, ela começa a ficar mais cansada, mais dolorida. Isso acontece justamente, aí começa a surgir bursite trocantérica, fratura de fêmur, tendinite lateral, justamente por conta dessa fraqueza, tá? Então, na dança do ventre, quem controla a nossa pelve e o nosso quadril para que o movimento ele saia de forma bonita é o glúteo médio, certo? Gente, a pessoa esqueceu de colocar o celular para carregar, calma aí. Por isso que pausou aqui. Pronto. Entenderam, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu já falei, manda aqui no ponto de interrogação aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Mas, respondendo a primeira pergunta do nosso quiz, qual é o músculo estabilizador de pelve e quadril? Respondido pra vocês, então, glúteo médio. Vamos lá. Vamos para a segunda. Qual o principal músculo que realiza o cambrê? Cambrê, para quem não sabe, é aquele movimento que a gente inclina o nosso tronco lá para trás. E claro, quem tem aí maior mobilidade, fortalecimento muscular, consegue fazer aqueles cambrês lindos e maravilhosos, colocando quase a cabeça lá no chão. Isso não me pertence mais, porque a pessoa aqui que vos fala tem hérnia de disco e desidratação discal, já falei para vocês aqui. Então, não dá para mim. Mas se vocês, vou deixar aqui, tá, alguns nomes de bailarinas que fazem, que eu gosto muito, que fazem um cambrê magnífico e que quase colocam a cabeça lá no chão e que fazem cambrê de forma muito boa. A primeira que eu sempre digo pra vocês que é a Giovanna Argenta, e depois a Fernanda Mansur é outra bailarina que faz um cambrê maravilhoso. E claro que existem outras também, mas eu não sei muito a técnica que elas usam, tá? Então, vendo e analisando e sabendo da dança dessas bailarinas, eu falo aqui pra vocês que é a Giovanna Argenta e a Fernanda Mansur, que tem uma técnica muito boa e que faz um cambrê, assim, impecável, tá? Bom, vamos então respondendo a pergunta que tá aqui. Principal músculo para realização do cambrê é o quadrado lombar. Muita gente respondeu abdômen nessa. Gente, e algumas pessoas me comentaram: ah, mas o músculo tal também não participa? Gente, todos os que estão aqui participam. Aí é que a gente vai chegar lá. Deixa eu tomar meu miau aqui. Daí que a gente vai chegar lá. Todos os músculos que eu coloquei aqui participam da execução do movimento. Então, quadrado lombar, o glúteo, todos os glúteos, abdômen e paravertebrais. Todos eles participam da realização do cambrê. Só que o principal músculo é o quadrado lombar e eu vou te mostrar por quê. Gente, olha, né, essa live tá sendo uma aula, hein? Vamos lá. Quadrado lombar. Onde é que fica o tal do quadrado lombar? Quadrado lombar é um músculo. Eu gosto que vocês vão ver. Quem é meu paciente, que eu tenho muitas bailocas aí que são minhas pacientes, eu fico muito feliz disso.
que vão no meu consultório ou que se consultam comigo online, e muita gente, tipo eu também, que tem muita dor lombar, acaba tendo contratura de quadrado lombar. Mary, onde é que fica esse quadrado lombar? Quadrado lombar é uma musculatura, vou até baixar um pouco aqui pra vocês verem, é uma musculatura que fica aqui, ó. Exatamente aqui. Ela é um quadrado, por isso que é chamada de quadrado lombar. Ela é um quadrado que fica nessa região. Tem um aqui e outro aqui. Paravertebral, que estava numa das opções, essas duas faixas aqui, ó. Essas duas partes maiores que ficam saltadas, eles são os nossos paravertebrais. Paravertebral, ele é formado por 3 músculos, tá? Por isso que ele é chamado de paravertebrais, não só paravertebral. Bom, mas explicando pra vocês, o quadrado lombar, ele fica aqui. Quando a gente, é muito comum, tá, ter contratura em quadrado lombar em bailarinos de dança do ventre. Por quê? Porque a gente tem muita movimentação do quadril e muita movimentação da pelve, né? E o quadrado lombar, quem é isso que eu ia falar? Quem é minha paciente sabe disso. Eu chamo ele do músculo danado. Ele e o piriforme são 2 músculos danados. Por quê? Quando, anota aí, porque depois, pra você que vai ficar com dor lombar, fica com dor lombar ou sente dor lombar depois, ou durante a dança do ventre, já sabe, calma, não é rim. Você não está com pedra no rim, tá? Muita gente vem achando que é rim, gente, não é rim. É contratura de quadrado lombar. Bom, quadrado lombar e piriforme é aquele músculo que fica passando em cima do nervo ciático, tá? São 2 músculos que pra dança do ventre eles têm que ter um ponto de exclamação. Por quê? Porque quando as musculaturas elas acabam não fazendo o papel que elas deveriam fazer, como por exemplo um glúteo médio, de estabilizar a pelve, outras musculaturas começam a realizar o movimento dessa musculatura que tá fraca. Lembra que eu sempre falo pra vocês que tudo no corpo humano é compensação? Exatamente. Se uma musculatura não está sendo ativada de forma correta, outra musculatura vai ativar para fazer o movimento que deveria fazer. Então, no cambrê, acontece exatamente isso. Olha só. No cambrê, o músculo quadrado lombar ele faz extensão e rotação de coluna. O que é isso? Extensão e rotação de coluna. É isso que o meu quadrado lombar faz. Só que quando a gente tem... Lembra que eu falei que todas as musculaturas que estavam descritas ali, elas são acionadas na hora de fazer o cambrê. Então, abdômen, óbvio que ele é acionado, tá? Mas se eu fizer só força no meu abdômen, eu não faço cambrê. Se eu fizer força no meu quadrado lombar, sim. Então, o meu abdômen ele tem que estar muito fortalecido para sustentar em conjunto, em sinergia, este movimento indo para trás. O meu abdômen aqui, gente, ele não tá contraído, ele está ativado. Lembra da diferença entre contraído e ativado? Aqui ele tá ativado para eu conseguir sustentar o meu tronco para ir lá para trás. Aqui meu glúteo também, agora sim, meu glúteo está contraído e o meu quadrado lombar ele está fazendo uma contração. Para isso aqui acontecer. Então meu abdômen ele tá ativado, meus glúteos contraídos, meus paravertebrais eles estão ativados, meu quadrado lombar ele está contraído. Sabe aquele meme da Nazaré, que a gente fica assim, ó, multiplicando? Vocês devem estar assim agora, mas fica tranquilo, tá? Ó, então na hora de eu fazer o meu cambrê, eu tenho, claro, meu quadríceps também tá funcionando, glúteo contraído, e o meu quadrado lombar é que tá fazendo este movimento daqui. Quando eu acabo tendo, por exemplo, uma fraqueza de alguma dessas musculaturas que deveriam estar ativadas para a realização do cambrê, eu acabo tendo uma hiperatividade. O que significa hiperatividade? Uma atividade mais da conta, né? Que passa da conta. Da musculatura de quadrado lombar. Então, quando eu falo pra vocês, quando eu digo pra vocês assim,
que o quadrado lombar e o piriforme são dois músculos danados é porque quando eles acabam entrando em hiperatividade ou tem contratura nesses lugares, a gente sente uma dor que parece que a gente tá ou com pedra no rim, ou não sei, ou ataque ciático quando o caso é piriforme, tá? Então, por isso que as outras musculaturas, elas precisam estar ativadas para não acontecer essa sobrecarga em quadrado lombar e acabar hiperativando ou até dando um maior problema, como, por exemplo, uma ruptura de quadrado lombar, e aí prejudica, tá? Então, lembrando pra vocês, o principal, destaquem essa palavra, o principal músculo que faz o cambrê é o quadrado lombar em sinergia com as outras musculaturas. Então, aqui a gente tem um cambrê por conta do meu quadrado lombar e quem tá me sustentando, então, é o meu glúteo. Vamos para a próxima pergunta. Vocês viram quando não vai dar tempo? É 6h22, né? Tem que terminar a live até às 7 e a gente tá na segunda pergunta. Bom. Essa é boa. Se meu joelho é valgo, normalmente o meu pé é... Essa maioria acertou, tá? Se meu joelho é valgo, não tá aparecendo ali, mas valgo, normalmente o meu pé é plano. E vou mostrar pra vocês o porquê. Eu coloco normalmente, entre aspas, e bem dito pra vocês, porque não é regra, tá? Isso normalmente acontece, mas não que isso seja regra. Mary, o que é joelho valgo? O que é pé plano? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Joelho valgo é quando... meu caso, tá? Vou pegar aqui pra vocês. Vou deixar meu pé um paralelo ao outro e vou deixar. O meu joelho, ele é valgo. O que significa isso? Quando os meus joelhos, eles são juntos e os meus pés, eles são separados. Normalmente, quando nós temos o joelho valgo, os nossos pés, eles são planos. Então, eles caem pra dentro, tá? Eu tenho meu pé chato. Olha ali, ó, pra vocês entenderem. Por quê? Justamente porque meu joelho é valgo, normalmente. Se o meu joelho fosse varo, aqui, ó, o meu pé, a parte interna, seria o meu pé cavo. Então, é quando a parte interna do meu pé ela é mais elevada do que o normal e os meus joelhos, eles são separados. Então, a minha posição normal seria assim. Mary, tem como arrumar isso? Não que tenha como arrumar isso, porque isso é uma coisa genética, uma coisa de nascença, uma coisa postural de cada um, tá? Mas, sim, eu posso diminuir os riscos que isso pode me causar. Então, quando o meu pé é muito plano, como por exemplo no meu caso, Mary, né? Eu já contei aqui várias vezes pra vocês que eu fiquei 6 meses de cadeira de roda, não sei o que, não, né? Por conta de uma ruptura de fáscia plantar, que foi ocasionada de nascença, não tem nada a ver que isso aí foi com o tempo, tá? No meu caso, a minha fascite plantar era de nascença, porque a minha fáscia, ela é encurtada de nascença. Mas, se eu tivesse o meu pé cavo, ou seja, o meu arco plantar mais elevado, seria quase que impossível acontecer uma ruptura de fáscia plantar. Então, para vocês entenderem que cada tipo de joelho, claro, como a gente tá falando em extremidades, né? Ou muito para dentro ou muito para fora, a gente também tem lesões que isso podem, ao longo do tempo, acarretar por conta dessas posturas. Como, por exemplo, uma pessoa que nasce com escoliose, né? Que é assim. Não que a gente não possa consertar a pessoa, né? Claro que 100% é muito difícil, mas a gente consegue amenizar, então, os problemas que futuramente a gente pode ter. Tranquilo? Bem facinho essa aí, né? Essa daí eu vi que a maioria acertou. Vamos pra próxima, então. Essa é muito boa. Essa daqui, muito legal. Eu gosto de quando pego uma que a maioria erra, porque daí eu consigo trabalhar mais em cima dela. Para eu conseguir me impulsionar para girar, qual é o principal músculo na execução? Vou repetir a pergunta porque não tá clara ali, ó.
para eu conseguir me impulsionar para girar, fazer o giro, né? Qual é o principal músculo na execução? Bom, antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui as opções, tá? Panturrilha. Todo mundo sabe o que é a panturrilha, né? Batata da pedra. Tibial anterior, que é o músculo que fica na parte da frente da canela. Fica na canela, né? Na parte da frente da nossa panturrilha. Quadríceps, que é a minha coxa. Ou glúteo, né? E a resposta correta é tibial anterior. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tibial anterior, sabe quando a gente faz caminhada ou corre e tudo mais, e chega num momento que a nossa canela tá assim, ó, fervendo, que ela tá ardendo. Já fizeram aquelas caminhadas? Ainda mais quando o tênis já não tá muito bom. E daí a gente vai caminhando. Ah, vamos dar uma caminhada na beira da praia, maravilhosa. Aí chega 2 km já e a canela, que meu Deus do céu. Bom, isso é por conta da fraqueza do tibial anterior. Tibial anterior é que normalmente dá canelite em quem gosta de correr. Se você se identifica com isso, é porque o teu tibial anterior está fraco. Tem como fortalecer? Tem, mas aí a gente deixa para outra live, tá? Mas o meu tibial anterior, ele é o principal músculo que me impulsiona para fazer qualquer coisa em relação a andar. Então, no giro não seria diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Tibial anterior é esse músculo que fica, ó, aqui na frente. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra vocês verem. Aqui na frente, ó. Quando a gente vai fazer um giro, ó, eu vou mostrar andando primeiro pra vocês como é que fica meu pé. A última parte do meu pé a sair do chão é o meu hálux, é o meu dedão do pé. E esse é o músculo que inerve, vem vindo aqui em cima e pega meu tibial anterior. Então, para eu me impulsionar para sair do chão, esse meu tibial anterior é quem vai fazer esse movimento. No giro não seria diferente. Quando a gente se posiciona para um giro, é claro que a gente tem ativação, como eu já falei ali para vocês, de todas aquelas musculaturas que eu estava mostrando. A gente tem sim ativação de quadríceps, a gente tem sim ativação de glúteo, obviamente de panturrilha, só que o principal para impulso, para me impulsionar para fazer o giro, é o tibial anterior, tá? Então, analisem. Desculpa, não sei nem como fazer um giro sem ativação de tibial anterior. Mas, para vocês verem como que o meu dedão, meu hálux lá do pé, ele funciona na hora de eu fazer o giro. Então, eu vou, 2 e... de novo. 1, 2 e giro, né? E termino o meu giro. Aqui é óbvio que eu tô finalizando quase que com arabesque pra vocês verem o impulso, tá? Ó, 1, me impulsionei. Ó, 1, olha meu dedão, de novo. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 fases em que o meu tibial anterior ele trabalha pra eu conseguir fazer esse giro. É claro que o giro ele não vai sair de forma adequada se a gente não tiver com ativação de abdômen, toda aquela postura, né, de base pra gente conseguir realizar então o nosso giro. Mas para vocês entenderem que se a gente quiser fazer qualquer coisa de andar ou coisa parecida, a gente tem então a ativação principal de impulso do meu músculo tibial anterior. Mary, isso significa também para deslocamento? Sim! Então, sempre quando a gente vai andar, gente, sempre quando a gente vai fazer qualquer coisa que a gente saia desta posição, que a gente use, ó, até pra trás, ó, impulsiona. Eu ensino pros meus alunos, há muitos anos, de dança do ventre, que é como se vocês quisessem, imaginem, na verdade, que tem um imã. Que fica uma ponta lá no teu dedão do pé, no teu hálux, e a outra fica no chão. O chão é a outra parte do ímã, tá? Então, quando eu estou saindo do meu chão, o último a sair é o meu dedão do pé. Por quê? Porque é ele quem vai me impulsionar para fazer um giro decente, ou um arabesque decente, ou coisa parecida. Se eu ficar assim, não vou conseguir ativar as musculaturas que eu tenho que ativar para eu conseguir fazer um movimento. Então, eu acabo me desequilibrando. Mary, mas o desequilíbrio ele acaba não vindo necessariamente da ativação abdominal? Não só isso. Eu tenho ativação abdominal, eu tenho escápula,
eu tenho panturrilha, tenho quadrado, glúteo médio. Então eu tenho várias ativações. Mas pra esse giro ele sair de forma bonita, então o tibial anterior que vai me dar esse impulso para realização do meu giro, porque ele é o principal para impulsionar a caminhada. Então não seria diferente, óbvio, com o giro. Vamos para a próxima. Essa é muito boa. O alongamento, ele é recomendado quando? Quem me segue, eu acho muito legal. Quem me segue já faz um tempo que eu consigo ver as respostas, né? De quem respondeu cada coisa. Quem me segue mais um tempo sabe que essa resposta é depois da dança, nunca antes. Mas eu vi que tem um monte de gente que tá aí começando a me seguir que não sabia dessa explicação. Eu acho até que eu tenho uma live inteira sobre alongamento. Mas, claro, estamos aqui para responder as perguntas de vocês, o quiz. E digo para vocês que não, alongamento não é recomendado no início da aula de dança. Mary do céu, meu mundo caiu. Calma. Existe uma diferença entre alongamento, aquecimento e mobilidade articular, tá? Quando a gente fala em alongamento, a gente está alongando fibras. Quando a gente faz um alongamento de fibras, a gente está relaxando as fibras. A gente está afastando as fibras. Lembrando também que alongamento e relaxamento são coisas diferentes, tá? Mas aqui a gente está falando num alongamento na finalização de aula para relaxar, tá? É claro que a gente tem um alongamento que a gente chama de flexibilidade, que é trabalho de flexibilidade, né? E daí não seria um alongamento mais puxado para uma flexibilidade do que para um relaxamento. Então nós temos essas duas questões também, tá? Quem treina muito malabarismo, essas coisas assim, contorcionismo, treina flexibilidade, não alongamento. Alongamento é uma coisa generalizada que a gente fala. Mas por que não se deve fazer alongamento antes da dança? Justamente por isso que eu acabei de falar pra você. A dança do ventre, ela é uma atividade que ela é considerada mais de fortalecimento físico do que aeróbico. É claro que se você dançar, por exemplo, todo santo dia, 1 hora por dia, tipo o pessoal que dança nos Emirados, no Egito e tudo mais, que tem show todo santo dia e que tem ali sua carga horária e pegado. Aí vira também uma atividade aeróbica. Mas, tirando nesses casos, quando a gente tá falando em aula de dança do ventre, a gente está falando numa atividade mais focada, então mais funcional. O que acontece, tá? Como a gente tá falando em fortalecimento muscular, e é o que a gente faz na dança do ventre toda vez que a gente vai dançar, o que eu tô fazendo com essas fibras? Eu tô inchando essas fibras, tá? Fibra de actina e miosina, que formam as fibras musculares. Eu tô inchando essas fibras musculares porque eu estou trabalhando focadamente essa musculatura. Quando eu faço um alongamento no início, eu estou alongando essa fibra, para depois eu fazer o quê? Inchar ela de novo. Então, já foi comprovado. Muita gente já me perguntou. Se você tem curiosidade, eu mando para você vários estudos científicos publicados no Cielo, estudos verificados, tá? De universidade e tudo mais, mostrando e falando, explicando por que o alongamento ele deve ser evitado antes de uma atividade física de fortalecimento ou hipertrofia. Mary, e quando a gente tá falando em atividade aeróbica? Aeróbico não tem problema, tá? Porque a gente tá trabalhando condicionamento físico, não fortalecimento, não hipertrofia, nem nada disso. Mas na dança do ventre, ela sim é mais focada em fortalecimento muscular, então alongamento antes da dança pode diminuir em até 80% do seu rendimento na prática da dança. Isso foi... Até compartilhei esse estudo quando eu fiz a live. Se alguém novamente tiver aí curiosidade, eu mando pra vocês. Mas alongamento antes da dança do ventre, no final pode, sem problema nenhum, certo? Vamos pra próxima? Esse é só mais explicação, não tem muito o que eu mostrar pra vocês, que a gente tá falando uma coisa bem interna, né? Vamos pegar um outro aqui.
Ah, essa daqui é muito boa. Essa é uma das minhas preferidas. Retroversão de pelve na dança é chamado de encaixe de quadril. Bom, eu já conversei, já falei várias vezes sobre isso aqui, e é claro que tem que ser aos poucos, porque senão a gente assusta o pessoal. Mas se você que tá vendo essa live agora, ou vai ver daqui a pouco, ou vai ver depois, ou tá vendo essa live há 1 ano depois, 5 anos depois, você pode mudar o seu jeito de falar, e todas as vezes que a gente quiser falar encaixe e desencaixe de quadril, agora vocês vão começar a corrigir, vocês vão falar assim, não, que eu sou muito culto, tá? E eu sei que retroversão e anteroversão, na verdade, os nomes são chamados de... Desculpa, encaixe e desencaixe de quadril normalmente são chamados de retroversão e anteroversão de pelve. Então, a partir de agora, você vai ser uma pessoa muito culta, muito inteligente, porque encaixe e desencaixe do quadril não existe, tá? É uma coisa que não existe. Ai, Mary, mas existe vários lugares falando em encaixe e desencaixe de quadril. Tudo bem. Tem vários lugares falando um monte de coisa que também não é verdade, tá? Mas, na verdade, encaixe e desencaixe de quadril é uma fala bem simplória, tá? E bem errada pra gente falar retroversão e anteroversão de pelve. Porque, na verdade, quem tá fazendo esse movimento, é como eu já expliquei pra vocês, não é o quadril, é a pelve. O quadril, ele faz inclinação, rotação e lateralização, mas ele não faz encaixe e desencaixe de quadril. Então, mais uma vez, o nosso mundo está caindo, mas estou aqui para te salvar, para dizer que encaixe e desencaixe, sim, é uma palavra utilizada errada para anteroversão e retroversão. Mary, retroversão e anteroversão, o que é? Vamos lá. Mas e se eu continuar falando encaixe e desencaixe de quadril? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu só tô dando pra vocês o nome correto, científico, bonitinho pra vocês, do que é um encaixe e um desencaixe no olhar das áreas da saúde, tá? Como medicina, físio, educação física, todas essas áreas a gente não chama de encaixe e desencaixe. Talvez até se vocês chegarem para um profissional e falarem, esse movimento ele faz com desencaixe de quadril, talvez ele nem saiba o que isso significa. Mas se você falar anteroversão ou retroversão da pelve, ele vai saber. Então vamos lá, para mostrar para vocês o que é cada coisa. Bom, a pergunta era, o que é uma retroversão da pelve? Retroversão da pelve é o nosso famoso encaixe de quadril. Então, quem faz este movimento é a minha pelve. A minha pelve, essa asa de borboleta que a gente tem, que tem o nosso osso ilíaco, que parece uma asa de borboleta, e ele articula com o meu cóccix. Então, ele é que forma a minha pelve. Quando a gente fala em quadril, é essa região da pelve em articulação com o meu fêmur, que é esse osso que tá aqui e que articula, com a minha pelve. Aí sim a gente tem o quadril, tá? Porque só a pelve separada junto com o cóccix é a pelve e o cóccix. Se a gente coloca a nossa pelve articulando com o meu fêmur, aí a gente tem o quadril. Então não existe quadril sem a perna, certo? Então é o seguinte, quando a gente vai fazer esse movimento de frente e trás, a articulação do meu fêmur não é quem vai fazer o movimento. Ou seja, não é o quadril quem está fazendo esse movimento. Mas sim a minha pelve, frente ou trás. Mary, mas se eu for analisar profundamente, o meu fêmur, a minha articulação do quadril, ela acaba mexendo. Gente, claro, do mesmo jeito que toda a nossa estrutura corporal vai mexer, sim, por conta de uma retroversão e uma anteroversão. Nós somos um corpo só. Por isso que eu não gosto de usar esse termo encaixe de quadril, porque no nosso corpo nada se encaixa, tudo articula. Meu braço, ele não encaixou no outro e formou o braço, tá? Ele tem ligamentos, ele tem tendões que ligam, ligamento liga osso a osso, tendão, músculo ao osso, tá? Então eu tenho
ligamentos e tendões que fazem, então, este movimento acontecer. Gente, isso é muito importante, porque isso dá uma confusão do caramba quando a gente tá falando em shime, tá? Não vou entrar em shime hoje, não vou entrar em quesito shime, mas para vocês entenderem que nada encaixa, tudo articula, certo? Então, quando eu tô fazendo um encaixe de quadril, eu tô fazendo uma retro para trás, retroversão pélvica. Quando eu estou fazendo um desencaixe, ou empinando o meu bumbum, eu estou fazendo uma antero, ou seja, anterior, anteroversão pélvica. Então, se vocês forem lá no tio Google e vocês pesquisarem anteroversão de quadril, ele até vai corrigir a sua frase para uma retroversão, anteroversão pélvica. Porque quem faz esse movimento é a pelve, certo? A partir de agora, vocês sabem que quem faz o encaixe e desencaixe de quadril é a pelve e não o quadril. Certo? Depois, ó, tirem print, me marquem. Fala assim, eu aprendi com a Mary hoje que quem faz o encaixe e desencaixe de quadril não é o quadril, é a pelve. E também não é encaixe e desencaixe. É a anteroversão, retroversão. Mary, mas quando eu, por exemplo, sou professora, né? Aí eu tô lá na minha sala de aula e tudo mais, pô, fica complicado, né? Ficar falando, agora nós iremos fazer uma anteroversão pélvica ou uma retro... Complicado, né? Porque daí o encaixe e desencaixe acaba sendo uma coisa mais fácil. Mas eu, nas minhas aulas, eu levo minha pelve à frente ou pelve para trás. Frente, trás, certo? Fica uma coisa muito mais fácil para vocês entenderem. Eu não preciso ficar repetindo palavras complexas para os nossos alunos que não querem nem saber disso. Eles querem dançar, tá? Então, posso usar, por exemplo, pubs para trás. Pubs é essa região aqui, tá? Pubs para trás, pubs para cima, pubs para trás, pubs para cima. Posso usar o meu cox para cima, cox para baixo, cox para cima, cox para baixo. Eu uso pelve para frente, pelve para trás, pelve para frente, pelve para trás. Só que é claro, eu consigo fazer esses movimentos sem necessariamente ativar as musculaturas corretas. Então cuidem. Se você só quer mobilizar, tá tudo bem. Só que se o seu aluno tiver algum problema de lombar e não estiver ativando as musculaturas corretas, você pode desencadear aí uma fase aguda de hérnia de disco. Eu sei bem do que eu tô falando, tá? Então, só pra vocês entenderem que esse movimento de encaixe e desencaixe, cuidem, tá? De só falar e leva pra frente, leva pra trás. Tem muita musculatura aí envolvida pra esse movimento acontecer. Então, se você for dar o comando pro seu aluno, ou você mesmo treinando em casa, pensa que se vocês quiserem fazer o encaixe de quadril, vocês têm que contrair glúteo, abdômen e parte interna. Agora, aqui eu tô sem dor, tá? Agora, se eu quero fazer uma anteroversão, um desencaixe de quadril, eu vou soltar essas musculaturas e ativar essa minha musculatura de paravertebral. E automaticamente quem tá fazendo esse movimento também é o meu músculo muito importante, que eu já falei muito dele aqui pra vocês, chamado o quê? Psoas. O psoas é que faz essa anteroversão de pelve, tá? Gente, por hoje era isso, que a gente já tá na nossa hora. Tem algumas perguntinhas ainda pra responder, então eu vou deixar pra próxima live na quinta-feira. Lembrando que, já deixa eu falar pra vocês, na semana que vem é carnaval, então na terça nós não teremos live, ok? Cada um vai estar aí fazendo seu carnaval, tá tudo tranquilo, então não teremos live na terça que vem, mas essa quinta sim, vou terminar de responder as perguntas pra vocês, e se vocês tiverem alguma outra pergunta que vocês queiram que eu esclareça aqui, ó, de forma aprofundada pra vocês me perguntem, que eu coloco pra responder na quinta-feira. Certo? Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu vou subir a live daqui a pouquinho pro YouTube. Então, se você quer rever essa live ou mandar essa live pra alguém, eu vou botar lá no YouTube. O link tá na minha bio do Instagram. E assim que eu conseguir resolver esses problemas técnicos, eu tento subir, então, a live pra cá pro Instagram, certo? Lembra de curtir, comentar, se inscrever no canal e é isso aí. Beijo!